Tudo bem, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um efeito que está surgindo. Na verdade, ele já existe há bastante tempo, mas com certeza, se você for pego por esse efeito, fatalmente as suas criações vão ficar bem mais ou menos e você vai achar que ela está incrível. Quer saber o que eu estou dizendo e por que você deve evitar esse efeito? Então sim, bora! Oi pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa chamada efeito Dunning-Kruger. Esse efeito, na verdade, ele não vai ser algo que vai atrapalhar simplesmente a sua construção, o seu worldbuilding, a sua narrativa. Esse efeito, ou síndrome, se vocês quiserem chamar dessa forma, é algo que vai atrapalhar na sua vida. O que é isso? Vamos então, primeiramente, entender que efeito é esse. Efeito Dunning-Kruger é um fenômeno psicológico em que as pessoas com habilidades limitadas ou com pouco conhecimento sobre um determinado assunto tendem a superestimar suas próprias habilidades e competências, ao mesmo tempo que subestimam as habilidades e competências dos outros. Em outras palavras, as pessoas que sabem pouco sobre um assunto não têm a capacidade de reconhecer o quão pouco sabem, portanto, acreditam que sabem mais do que realmente sabem. As pessoas podem imaginar assim que, na verdade, isso seria simplesmente uma soberba ou conhecido como os falsos intelectuais que está chovendo por aí. Sim e não. Porque não necessariamente você ser um falso intelectual, você necessariamente tem um efeito Dunning-Kruger batendo no seu psicológico. E não necessariamente o fato de você ter isso, você realmente é um falso intelectual. Obviamente, existe aí uma escala, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso para ver se você consegue identificar isso no seu grupo. E se por acaso você conseguir identificar isso em você, parabéns, significa que não está no estágio tão avançado ao ponto de poder recuar. Se você não reconheceu em você, pode ser um bom ponto para dizer que parabéns, você realmente conseguiu se blindar, ou pode ser algo que você já esteja tão afundado que você não consiga perceber. Vou trazer alguns pontos e acho interessante vocês fazerem essa autoavaliação. Eu faço essa autoavaliação principalmente quando eu sinto que algumas coisas em mim estão mudando, ou dependendo de algumas falas que eu falo, dependendo da maneira como eu me porto em algum assunto ou outro, eu sinto que dá essa balançada. Então, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse efeito e a gente ver o que a gente pode fazer para tentar ao máximo minimizar esses efeitos e com certeza melhorar a sua vida, a dar e volta e principalmente as criações do seu trabalho. Então, pessoal, uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre esse efeito Dunning-Kruger, como a própria definição diz, é a incapacidade da pessoa perceber que ela não sabe que realmente ela não sabe, ela pensa que ela sabe mais e com isso acontecem alguns problemas. Existem diversas maneiras, diversos fenômenos que causam esse efeito. Pessoas, às vezes, com uma autoestima muito elevada, chegando ao ser um soberbo. Pessoas com uma baixa estima, tão baixa, que elas tentam se ancorar em alguma coisa, gerando esse efeito catapulta. Seria o lado de estar puxando tanto para um lado que catapulta para o outro, causando então essa falta de equilíbrio. Sempre quando um lado é puxado, quando laceia, vai para o extremo oposto, até que vai e se equilibra. Uma coisa importante que é primordial é a gente entender que nós não somos os donos da verdade. Pode ser que sim, você seja uma pessoa que conhece bastante alguma coisa. Porém, existe uma evolução no conhecimento que eu acho que é um dos pontos que é interessante a gente começar a avaliar o quanto realmente você sabe, o quanto você não sabe. Então, pessoal, para começar a gente entender se você realmente, em que nível você está,
Existem 4 estágios sobre a aprendizagem. O primeiro estágio a gente chama de inconsciente incompetente. Obviamente existem diversos tipos de formas de se pensar, mas hoje a gente vai seguir mais ou menos esse roteirinho. Então o inconsciente incompetente é aquela pessoa que ela não sabe que não sabe. Por exemplo, se você começou agora o seu ensino médio, pode ser, e na verdade existe diversos conceitos que você nem sabe que você não sabe, porque você nunca chegou a ter. Quando você entrar na faculdade, caso vocês queiram entrar na faculdade, quando vocês entrarem num curso, vão ter muitas coisas que vocês vão aprender, mas vocês nem sabem que vocês vão aprender. Então esse é o primeiro estágio da aprendizagem, você não sabe que você não sabe. Então com isso, você não está perigosamente próximo ao efeito Dunning-Kruger, porque se você nem sabe que você sabe, então você não tem nenhum perigo. Porém, quando você chega no consciente incompetente, quer dizer que você sabe que você não sabe. Qual é a grande diferença entre o primeiro estágio e o segundo estágio? O inconsciente incompetente, ele nem sabe. Então ele não consegue se colocar num gráfico. A gente pergunta para alguém que nunca aprendeu aritmética. O que é aritmética? Não sei, nunca nem ouvi falar sobre isso. Então a pessoa tá lá, no inconsciente incompetente. Ele não sabe que ele não sabe. Agora, quando você começa a estudar um pouquinho, você percebe, isso é aritmética. Beleza, eu não sei nada, porque eu tô aprendendo ainda, tô nos estágios iniciais e isso é um problema, eu não consegui. Do segundo estágio para o terceiro estágio é o que a gente chama de consciente competente. Ou seja, eu sei que eu sei. Por quê? Porque eu estudei. E onde está o efeito Dunning-Kruger? Entre o 2 e o 3. Por quê? O primeiro, ele sabe que ele não sabe. O 3, ele sabe que ele sabe. E essa transição pode ser um perigo. Porque quando você está no eu sei que eu sei, você já tem a consciência de que você tem o conhecimento. Só que até você ganhar essa consciência, você pode chegar a um efeito de que você, na verdade, ainda não chegou ao ponto, e com isso você tem isso. Como que a gente identifica uma pessoa que sofre desse efeito Dunning-Kruger? É quando você faz uma autoavaliação, quando você pede para a pessoa fazer uma autoavaliação, e você percebe que o que a pessoa fala, o que ela diz, o que ela compreende, está muito longe da real qualidade daquilo que ela braveja. Então, por exemplo, a pessoa fala, não, porque para fazer mapa você precisa fazer A, B, C, D, E, F, começa. Aí você fala, então faz o mapa. E fica uma bosta. Pegaram? Não, porque para você fazer um world building, você precisa fazer A, B, C e D. Beleza, então mostra o seu world building para mim, por favor, para eu ver como é para fazer. Ah, mas Rafa, não necessariamente uma pessoa que ela sabe ensinar, ela sabe fazer. Sim e não. Um técnico de futebol, ele necessariamente precisa saber jogar bola? Não necessariamente. Ele precisa saber fazer com que as pessoas aprendam. Só que ele sabe o conceito de uma maneira tão aprofundada, sabe a teoria de uma maneira tão aprofundada, que mesmo que ele não consiga fazer na prática tudo aquilo que ele ensina, ele tem a capacidade suficiente de avaliar, ponderar, interdisciplinar, conectar e dar muito mais exemplos do que simplesmente o básico e o superficial. Então, quando você está naquele estágio 2, da questão que a gente chama do consciente incompetente, que você sabe que você não sabe, e você vai para o consciente competente que você sabe, se você não tomar conta de si, não perceber que você pode estar caindo nessa armadilha, você vai sofrer disso e você vai ser uma pessoa chata, uma pessoa arrogante, uma pessoa que afasta
e no final você vai bravejar 1000 coisas, você vai difundir 1000 coisas, mas a sua profundidade será do tamanho de um pires. Quando a gente chega na quarta etapa, que é o inconsciente competente, é aquela pessoa que ela é tão competente que ela não sabe o quanto ela é boa. E isso é muito difícil da gente chegar. Precisa de bastante estudo, precisa de bastante técnica, de bastante treino. Sabe quando você simplesmente fala assim, vamos pegar, né, obviamente, exemplos de world building. Você fala assim, quer saber, acho que eu vou dar uma rascunhada aqui no meu mapa para eu ter mais ou menos uma noção geográfica da minha história ou da campanha que eu vou fazer. E você faz um rascunho, blá, 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 e no final você fala assim, caramba, o negócio tá bom, né? Aí você pega o seu rascunho, entrega para alguém, a pessoa fala assim, nossa, não sabia se já tinha terminado. Você fala, não, na verdade aqui é o meu primeiro rascunho, ou né, apenas umas pequenas correções e tal. Nossa, mas para mim tá tão bom. Então assim, olha a diferença e evolução. Chega uma hora que quando você consegue perceber o quanto você é bom realmente trabalhando a questão da humildade, aprendizagem, estudo, treino, desenvolvimento, prática, e você chega na quarta etapa, você já está num nível tão grande que o mais você absorver vai ser coisas para lapidar aquilo que você faz. Então, assim, como a gente pode tentar descobrir se você tem? Se você até agora percebeu que você está passando pelas 4 etapas, nossa, conheci Craftando Mundos, já gostava de world building e agora eu percebi com os vídeos que eu já assisti que realmente tem muita coisa que eu ainda posso aprender. Perfeito! Você está no inconsciente incompetente indo para o consciente incompetente. Você está vendo que existem coisas novas para se aprender. Vai chegar um momento que depois de treino, estudos, caramba, você fala assim, nossa, eu não sou o melhor world builder do mundo, tanto que eu realmente também não sou. Mas eu acho que eu sou bom nisso, nesse tópico aqui. Eu gosto bastante de política, então construir um world building focado em política, eu até que eu sei fazer. Então beleza, você sabe mesmo? Então tenta relacionar com outros aspectos do world building que você já sabe. Geografia, economia, criatura, sociedade, trama, personagem, plot. Cria gênios loci. Explica para alguém com mais do que 3 exemplos, de preferência 5 exemplos. Conseguiu fazer isso? Parabéns! Você pode sim considerar que você é o consciente competente. Por quê? Porque você já está trabalhando. Mas, os exemplos que você deu, são exemplos que você aprendeu aqui no Craftando Mundos? É uma coisa que você aprendeu lá no canal da galera do Earthland? É uma coisa que você aprendeu lá com a menina do Guia de RPG? É algo que você aprendeu com o Brandon Sanderson? Os exemplos que você está dando são exemplos que eu dei? Que eles deram? Ou é um exemplo que você criou a partir daquilo que a pessoa pediu que fosse dado exemplo? Então, talvez seja interessante você repensar em algumas coisas. Nossa, mas quem é você? Eu sou um rapaz que eu sei que eu estou no consciente competente em muitas coisas. Eu sei que eu estou aprendendo e sou bom em bastante coisa. Sei que eu sou inconscientemente competente em algumas. E tem muita coisa que eu sou consciente incompetente. Tem muita coisa que eu estou aprendendo, não apenas no World Building, mas em diversas outras. Muitas coisas que eu passo para vocês de escrita, eu treino. Eu sei que eu ainda não sou o especialista, mas eu tenho colegas que estão num nível maior do que o meu e têm competência suficiente para avaliar aquilo que eu faço e me fazer ser melhor. Você está sendo útil para as pessoas? As pessoas estão precisando de você?
Se sim, então quer dizer que já estamos num passo interessante. Por quê? Porque se você consegue trazer informações novas, criar conhecimentos, estipular metas, construir conexões, auxiliar o desenvolvimento e consegue replicar aquilo que você diz com primazia, parabéns. Muito bom. Mas por acaso você fala sobre o mapa do amiguinho e você tem mapas bons? Você fala da construção do seu amiguinho, mas você constrói? Você fala do livro do seu amiguinho, mas você escreve? Você fala da proposta do personagem, mas você tem personagem? Então só pensa um pouco. Se por acaso você tem material, justificativa e conhecimento o suficiente para pautar tudo aquilo que você fala, maravilha. Mas se você tem conhecimento de tudo isso e você precisa desbravar para todo mundo que você tem isso, será que você realmente tem? Porque quando a gente precisa de alguém que tem conhecimento, a gente vai. Não fica a pessoa gritando, falando, eu sei, olha, eu sei, olha, eu sei. Porque se você realmente sabe, numa profundidade que você acha que você sabe, as pessoas vão buscar você. Isso é fato. E um outro ponto importante é que se você recebe elogio sem pedir, se você recebe agradecimento sem pedir, se você recebe bons feedbacks sem pedir, se você recebe todo esse carinho sem pedir, então, meu querido, parabéns, você está indo muito no caminho certo. Mas se você joga material para os outros avaliarem, não sabe receber feedback, justifica os seus erros, debate a argumentação e não importa com o que os outros falam, você quer crescer e aprimorar? Você quer aprovação? Quer que encha o seu ego? Ou você realmente sabe o que você está fazendo? Quis trazer esse vídeo aqui para vocês porque eu acho que é um tanto importante a gente ver que tem horas que a gente erra, tem hora que a gente acerta. E quando a gente acerta, não necessariamente nós precisamos, assim, que as pessoas venham e batam nas nossas costas falando, parabéns, você acertou. Se você acertou, parabéns. Você é a pessoa que principalmente tem que se dar o parabéns. Mas lembre-se, parabéns demais vai fazer com que você suba numa colina e não consiga mais ver a real verdade que está perto, porque você se sente tão superior que o resto tudo é muito pequeno. Se você conhece alguém que sofre disso, tenta dar uma conversada. Se mesmo assim não der certo, tenta mandar esse vídeo. Se mesmo assim a pessoa ainda achar que ela ainda está certa, talvez seja o momento de você pelo menos se afastar dela nesses assuntos. Se você se identificou percebendo que alguns sintomas que eu falei batem em você em algum momento, parabéns. Significa que você ainda existe uma autoconsciência ao ponto de que dá para melhorar. Mas, se você fez isso não é para mim, eu acho que realmente isso é para você. Se você ficar com dúvida, será que isso é para mim? Se você ficou realmente com dúvida, talvez você apenas esteja fazendo a autorreflexão, que eu quero que vocês façam. Vocês falam assim, não, nada a ver, eu nem sei fazer o negócio ainda. Então, que bom, você ainda está no limite de talvez enfrentar isso futuramente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal para mais dicas e reflexões para deixar a sua vida, sua criação, seu world building. Já que o world building é a criação de mundos, eu acho que uma coisa importante para todo world builder é também saber construir o seu mundo real. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis.
Valeu!